E indo direto ao ponto, para a sua pergunta em relação à responsabilidade pelo uso de inteligência artificial, existem algumas formas de a gente responder isso, né? Tudo depende do caso concreto. De uma forma geral, do jeito que a regulação está colocada hoje, não é a IA que vai fazer esse diagnóstico. No fim, a responsabilidade sempre vai ser do médico, da médica, do profissional de saúde que está efetivamente interagindo com aquele paciente. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, e hoje estamos no maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Mas estamos aqui no nosso braço Tech, o Fala Doutores Tech, no nosso terceiro episódio dessa série aí, que estamos mergulhando de cabeça na interação entre medicina, inovação e tecnologia. Antes de tudo, preciso pedir, vocês sabem que 98% da audiência do Fala Doutores não é inscrita no canal, então se inscreva, por favor, ative o sininho de notificações, não deixe de dar aquele like para que a entrega do episódio aconteça de uma forma muito mais forte. E nós sabemos que a inteligência artificial está transformando a saúde, mas será que médicos, hospitais e startups sabem o tamanho do risco jurídico que estão assumindo? Se um erro acontecer, quem será responsabilizado? Como garantir que a LGPD e outras regras não travem a inovação? E como médicos e empresas podem se proteger juridicamente ao usar IA em seus atendimentos e negócios? No episódio de hoje, vamos direto ao ponto com a grande doutora Renata Rothbard, depois ela vai me corrigir da pronúncia correta, Tá especialista em saúde certíssimo. digital. Ah, graças a Deus. Ela bota o episódio para cima para animar aqui o host. Imagina. Só não pode me chamar de doutora, porque até eu estranho, gente. Mas pô. Isso é inegável. Não tem jeito, pô. Então, você acaba sendo mais doutora do que eu, porque eu não tenho doutorado nenhum, entendeu? Então, Não, e assim. eu ainda vou terminar o meu, Não, mas diga-se de não, passagem. para Já com isso. Você vai tô quase. terminar o seu, mas você já está mais na frente do que eu. Então não venha com essa história para o meu lado, não. Já posso lhe chamar dessa forma, tá? E vamos já direto. Fala, doutora Renata, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Prazer estar aqui, obrigada pela oportunidade. Acho que vai ser um papo muito legal e super importante para quem está querendo inovar nesse setor de saúde. Não é algo fácil, mas acho que tem muita oportunidade e a gente está aqui para ajudar a fazer isso acontecer, né? Então, Com obrigada certeza. pela oportunidade. Agradeço imensamente o seu tempo e a oportunidade aqui. Uma honra Imagina. ter aqui seus insights aqui para conosco. Agora sim, antes de entrarmos aqui nesse tema essencial do nosso episódio de hoje, doutora Renata, conte um pouquinho para gente quem é essa tal de doutora que está aqui abrilhantando o Fala Doutor Stack e como é que essa doutora advogada veio parar na área de saúde. Obrigada, Ricardo. De novo, é um prazer estar aqui com vocês. Como você bem disse, já entregou, eu sou advogada, mas eu prometo que eu sou uma advogada legal. Não falo difícil. Isso é importante, poxa. Eu acho que esse é uma qualidade que você precisa cultivar em qualquer área de atuação, mas especialmente acho que no direito que a gente tinha, né, sempre uma tendência, e eu mesma aprendi na faculdade a ser, né, querer falar difícil, prolixo, né, para parecer mais inteligente, mais elegante. Eu acho que eu nunca me identifiquei com isso. Prometo que o papo que a gente vai ter aqui vai ser um papo super direto e reto pensando, né, de uma perspectiva de negócio, de empreendedorismo, de inovação, como tirar esses negócios do papel. Mas eu sou advogada, sempre trabalhei na área da saúde. Sou de Curitiba, moro em São Paulo há 11 anos. Vim para Pais São Paulo para. advogados, Gê? Hã? Pais Pais advogados? advogados, O direito veio não, de não. família? Tá. O direito está na família, mas meus pais não resolveram não advogar, foram para outro caminho, mas eu junto um pouco do meu pai e da minha mãe. Meu pai fez direito, minha mãe fez biologia, e eu resolvi juntar um pouco dessas duas coisas na minha área de atuação para deixar os dois orgulhosos. É, Filha única? mas
Não, eu tenho mais duas irmãs, sou a mais nova, de três, Fernanda, Paula e Renata. Sou a única que saiu de casa, minha família toda mora em Curitiba, então volta e meia eu tô lá. Tenho uma sobrinha, que é a Clara, que também mora em Curitiba. E Mas fala eu do vim teu para filho, cá. pô. O meu filho é o Sherlock Holmes, que é um Shih Tzu de 8 quilos, que eu mostro mais pro final do episódio. É, e eu vim para São Paulo para continuar estudando, porque na época da faculdade eu já sabia que eu queria trabalhar especificamente no setor de saúde, então vim para Uhum. cá, comecei a fazer um fellow na Faculdade de Saúde Pública da USP, que se abriu como um mundo totalmente novo para mim. É algo que eu sou super grata e encorajo qualquer pessoa, né, que está hoje na faculdade de Direito, que fez Direito, que atue com isso, a fazer, conhecer outros, né, fazer uma pós-graduação que não seja necessariamente, né, no curso de direito. No meu caso foi na saúde pública, pode ser medicina, pode ser economia, administração. Acho que isso foi extremamente rico do ponto de vista de entender como é que o setor funcionava e como que o direito, como é que essas ferramentas que eu aprendi na faculdade se encaixam nessa realidade. Mas teve Depois eu fiz. mentor, Rê? Teve Oi? mentor? Como é que apareceu aí essa vontade da saúde? Teve alguém, você viu um curso, leu um livro, você, tipo, teve uma pessoa que você admirava pra caramba que fazia isso? De onde veio essa Cara, invenção, pô? eu sou muito feeling, assim, na vida pessoal e profissional, eu sempre fui muito feeling e tem decisões, acho que eu tomei na minha vida, por exemplo, vir morar em São Paulo, que não foram muito racionais, assim, eu sempre fui muito instinto. E eu sempre tive interesse, sempre gostei assim de assuntos que envolviam humanidade, justiça, Uhum. propósito social. Sabia que meu propósito não era ser médica, não era atuar como profissional de saúde, mas eu gostava de ter essa junção, né, dos dois mundos, você juntar justiça, princípios com um propósito. Então, na época que eu estava na faculdade, o Brasil estava começando a discutir investimento estrangeiro em assistência à saúde, né? Que aconteceu efetivamente só ali em 2015, 2016, mas já havia algumas discussões sobre o quanto que o setor de saúde poderia se beneficiar e se profissionalizar com a injeção de capital estrangeiro. Então, todo esse movimento de consolidação que a gente vê nos últimos anos, né, de laboratórios, hospitais, assistência à saúde, de fato, se deu a partir ali de 2015 e 2016. E na minha cabeça, naquela época, eu entendi que fazia sentido eu me especializar nisso, entender como é que o setor funcionava, porque não é um setor simples, né? Aqui no Brasil você tem o sistema de saúde pública, suplementar, privada, as profissões são reguladas, né? Você tem toda o risco inerente a tratamentos e produtos que são utilizados num contexto de saúde. Então, na minha cabeça, fazia sentido que em algum momento, a partir do estágio em que você tivesse investimento estrangeiro, o investidor ia querer entender como esse setor funcionava. Então, eu passei, né, eu saí da faculdade e logo entrei na saúde pública para fazer o fellow, o que me ajudou muito a complementar, né, a atuação e, assim, não adianta você saber a teoria, você Uhum, tem que uhum, saber como uhum, uhum. aquilo funciona na prática e como é que você consegue corrigir e contribuir para que todos esses problemas e na saúde, em saúde no Brasil a gente tem vários, como é que você consegue contribuir para que a gente evolua nesse sentido, né, e tenha melhor qualidade, melhor acesso, né, uma saúde com níveis de transparência, mais equidade, mais justiça. Então, eu acabei vindo para São Paulo para continuar estudando. Logo em seguida, comecei a trabalhar em escritório grande, né, escritório Big Law. Passei por alguns escritórios até virar sócia do Machado Meyer, que eu tenho muito orgulho. Era uma equipe de Desde hoje quando que você 6 pessoas. Eu virei sócia em 2023, junho de 2023. É, e sempre tive essa visão de ter uma área de atuação que olhasse para o setor de uma forma holística. Então, a gente atende players emergentes e líderes de mercado,
né? Empresa que já consolidou, grupos consolidadores, investidores, big pharmas nacionais e gringas, até quem efetivamente está começando, Você está medtechs, espantando o biotechs, pessoal das health startups, techs. pô. Não, não, mas é isso que eu tava comentando. A gente atende, e esse eu acho que é o mais legal do meu dia a dia, os dois perfis. Os líderes de Uhum, mercado e quem está querendo disruptar o setor. Então, a gente, para cada Big Pharma que a gente atende, tem uma Health Tech, uma MedTech, uma Biotech, uma Agrotech, uma Food Tech, que a gente está ajudando a tirar do papel um modelo de negócios totalmente inovador. Eu diria que hoje em dia meu tempo está 50% dedicado para, transações complexas, deals com o Ministério da Saúde, transferência de tecnologia, os M&As, as transações, né, dos líderes de mercado, e os outros 50 é com o pessoal que está começando, que está criando um modelo de uhum. remuneração inovador, que está criando um software médico, algoritmos de inteligência artificial, e eu vejo muito valor nisso, porque frequentemente a gente conecta esses clientes, né, quem está começando com quem já está lá na frente. Eventualmente, quem está começando acaba virando um target de uma Uhum. operação, de um investimento. E a gente gosta muito de conectar os clientes para pensar em parceria, para pensar em investimento. Acho que isso é o mais legal do nosso dia a dia. Um dia, né, de manhã eu estou fazendo um contrato que é super complexo e de tarde estou falando com alguém que não é nem do jurídico, é um empreendedor, um médico, uma médica que tem essa ideia e que às vezes não tem tanta prática no setor ou que quer entender como que isso se encaixa dentro da realidade de vários stakeholders, né, de um setor totalmente fragmentado. Então é um dia a dia bem agitado e bem divertido, enfim, acho que eu sou E super apaixonada você por isso. levantou a bola dessa história do setor, que você está aí há mais de uma década. Sim. Eu nunca consegui entender. Você já conseguiu entender esse setor? Cara, eu acho que da maneira que eu vejo o setor de saúde hoje, a gente evoluiu muito já. E daí, olhando aqui da minha perspectiva transacional e regulatória, acho que eu vejo com, inclusive, a entrada de capital estrangeiro, eu sempre comento que esse é um marco muito importante para sofisticação do setor, para profissionalização, não só do que foi consolidado, né, das Uhum, entidades de assistência à saúde, como das agências reguladoras, de todos os outros stakeholders por tabela. A indústria se sofisticou, né, o setor de infraestrutura tecnológica e física se sofisticou. O paciente hoje em dia, né, tem um outro uhum, perfil. A com gente certeza. saiu de uma visão que era totalmente paternalista, né, Uhum. regulada por conselhos profissionais que nem sempre tinham e têm, né, em mente o bem-estar da sociedade, sim, outros interesses. Então, acho que a gente evoluiu muito nos últimos 10 anos, nos últimos 6, 7 anos especificamente, eu tive o privilégio de ver muitas empresas, muitos clientes e investidores e os stakeholders, né, empresas que já estão nesse setor há bastante tempo trabalhando juntos para criar soluções inovadoras, mas é um setor difícil, porque você tem, por natureza, uma série de regulações, seja da própria classe profissional, né, dos médicos, profissionais de saúde de uma forma geral, Uhum. seja pelo fato de que, no limite, especialmente quando a gente está falando de ações de assistência, você está lidando com a vida de outras pessoas, e isso implica em riscos, seja porque você tem uma série de dilemas éticos, né, acesso a medicamentos de alto custo, né, esse mesmo dinheiro que você usa para uma pessoa, você pode usar para outras pessoas. Então, tudo isso me apaixona muito, e me faz querer contribuir de uma forma positiva para que a gente tenha, né, e permita com que o maior número de pessoas consiga ter, acho que esse que para mim é o bem mais precioso, assim. Se você não tem saúde, não importa, né, qualquer outra Uhum. coisa. Você precisa disso para ser uma pessoa, né, ativa economicamente, ativa dentro dos seus ciclos de pessoas, para você fazer o bem, para você prosperar. Então, acho que eu vejo muito esse propósito social, assim, no que a gente faz, e para mim é um privilégio poder contribuir com quem tem o skin in the game, né, de Uhum. inovar, de Sim, com certeza. apostar, de querer trazer inovação para o setor, porque, no fim, eu acho que é isso que importa. Já quebramos o gelo, vamos agora descer além agora.
Me conte para as perguntas complexas que o pessoal quer escutar aqui. Tudo Boa. hoje é inteligência artificial, tudo é IA, plataformas gigantescas, iniciativas mil. E vamos a uma pergunta básica para nosso grande público aqui de médicos e profissionais de saúde. Usando a IA na medicina, temos um diagnóstico IA, um diagnóstico errado que a IA deu. Quem é o responsável por aquilo? O médico, o paciente, a empresa? Seja sincera para a gente, Renato. Essa é uma pergunta que a gente vai ter que refletir e debater com uma periodicidade, uma intensidade cada vez maior, porque, como você bem disse, acho que a inteligência artificial é inerente a vários setores, mas no setor de saúde especificamente, assim como outras ferramentas tecnológicas, o potencial de disrupção, de transformação para o setor é muito grande. Então, quando a gente olha os últimos 5, 6, 7 anos em que a gente tem o que a gente chama comumente de saúde digital, a gente viu uma evolução, uma transformação do setor a partir do impacto do uso de tecnologias, que era um setor, ainda é em alguma medida, bastante analógico, é um Uhum. setor que sempre foi muito reticente à inovação, embora a inovação seja um pilar, né, para você colocar novos produtos no mercado, ter novos tratamentos. Isso eu acho que é um paradoxo que de vez em quando eu dou uma brisada, assim, como é que a gente consegue ser, né, tão inovador em algumas coisas e em outras não, mas se justifica, acho que por toda a regulação, todo o conservadorismo que é também inerente ao setor de saúde. Mas a gente viu ao longo do tempo essa evolução uma necessidade de efetivamente implementar o uso dessas tecnologias no setor de saúde de uma maneira responsável. É diferente, né, as discussões que a gente tem em saúde são diferentes das discussões que eventualmente a gente vai ter em outros setores. E indo direto ao ponto, para a sua pergunta em relação à responsabilidade pelo uso de inteligência artificial, existem algumas formas de a gente responder isso, né? Tudo depende do caso concreto. De uma forma geral, do jeito que a regulação está colocada hoje, não é a IA que vai fazer esse diagnóstico. No fim, a responsabilidade sempre vai ser do médico, da médica, do profissional de saúde que está efetivamente interagindo com aquele paciente, né? A própria lei do ato médico hoje estabelece isso, né? Estabelece essa como sendo uma responsabilidade dos profissionais médicos e, em alguma outra medida, para as outras profissões você tem uma atuação que é semelhante. Então, o médico ou a médica que utiliza a inteligência artificial para dar o suporte a esse Uhum. diagnóstico, um suporte clínico, um suporte ao tratamento, querendo ou não, tem uma responsabilidade, pelo menos do ponto de vista de conselho profissional, de responder por eventualmente algum erro que tenha acontecido durante esse diagnóstico. Mas se você der um zoom out nessa situação, você vai entender que nem não necessariamente isso é uma responsabilidade que, do ponto de vista civil, vai ser atribuída àquela pessoa ou não. Você pode, por exemplo, do ponto de vista civil e consumerista, atribuir essa responsabilidade ao estabelecimento de saúde. O paciente Ah, entrou lá no estabelecimento XPTO para ter aquele diagnóstico e, eventualmente, experienciou um dano, né? Teve algum tipo de prejuízo decorrente desse diagnóstico. Pode ser que ele não queira responsabilizar o médico, e sim responsabilizar a empresa que eu contratei para aquele serviço, né? uhum. Que eu contratei para ter acesso àquele diagnóstico. E dependendo de como você desenvolveu esse algoritmo e a validação que esse algoritmo teve ou não do ponto de vista técnico, se você identifica que houve uma vulnerabilidade ali e que de fato ele foi o responsável pelo diagnóstico equivocado, você pode ter um bom pleito de responsabilização da empresa, Uhum. dependendo de, né, o que você combinou contratualmente, né? Então, o que aquela empresa está falando que de fato ela faz, se ela de fato está oferecendo um algoritmo que tem esse propósito de servir para diagnóstico, ou se é um suporte clínico para diagnóstico pelo profissional de saúde, se tem algum tipo de limitação de responsabilidade nesse contrato ou não, se você seguiu a instrução, né, se a profissional seguiu as instruções de uso daquele produto ou não. Então, você tem vários cenários possíveis.
Mas objetivamente o responsável pelo erro, pelo prejuízo, normalmente é quem causou aquele prejuízo. Uhum. É, agora, você vai ter, do ponto de vista prático, uma série de nuances sobre se o Código de Defesa do Consumidor se aplica ou não, se a responsabilidade vai ser subjetiva ou não, se a gente está falando de responsabilização civil, contratual, ou do ponto de vista de conselho profissional. Então, tudo isso para dizer que estamos todos juntos nessa. Né, eu acho que dificilmente você vai atribuir a uma pessoa, a uma entidade. E é por isso que toda essa inovação, toda essa tecnologia que a gente está desenvolvendo e que tem um valor muito grande para garantir mais acesso, mais qualidade, mais transparência, uma melhor experiência para os pacientes, de uma maneira geral, precisa ser feito de uma forma responsável. Então, tem determinadas situações em que esse algoritmo vai ser classificado como o que a gente chama de softwares a medical device. O Uhum. softwares a medical device é um software que funciona como se fosse um medical device hardware que a gente está acostumado já a ver no ambiente hospitalar, no Uhum. ambiente assistencial de uma maneira geral, como se fosse um equipamento que é utilizado para fins, né, de suporte ao diagnóstico, determinados itens que você utiliza nos exames, uma bomba de insulina, existem, né, você tem o dispositivo médico do mais simples para o mais complexo. E as agências reguladoras, de uma forma geral, inclusive a Anvisa, mas não só ela, o FDA, a Autoridade Europeia, australiana, canadense, isso não é uma jabuticaba brasileira, chegou à conclusão de que quanto mais digital for a jornada dos pacientes, maior vai ser o uso e a adoção de tecnologias e softwares que terão uma finalidade assistencial. Então, se você Uhum. tem um Uhum. algoritmo, por exemplo, que vai auxiliar nesse processo de triagem, que vai auxiliar no processo de diagnóstico, que vai calcular a quantidade de um determinado medicamento que precisa ser ingerida para uma pessoa com tais características, que vai sugerir potenciais linhas de tratamento, você pode se encaixar nessa classificação de softwares a medical device. E isso requer que você tenha uma série de validações e esteja plenamente regularizado perante a Anvisa para comercializar esse produto. Então, aos poucos, a gente vai criando esses mecanismos que são regulatórios, são contratuais, são de governança, que permitem com que os profissionais possam utilizar toda essa tecnologia, né, com tanto potencial positivo, de uma maneira correta e segura. E esse é o mais importante, né, porque no final do dia, o que importa é você gerar e colher os benefícios do ponto de vista, né, assistencial, de gestão, de pesquisa. Isso não é uma tarefa simples, por isso que a gente está discutindo projeto de lei de inteligência artificial, alterações à regra que a Anvisa já tem sobre softwares médicos. A Anvisa olha muito também para o que outros países estão fazendo e a melhor forma de equilibrar, né, a disponibilização dessas tecnologias no mercado da forma mais simples, rápida e menos burocrática possível, ao mesmo tempo que garantindo que esses produtos tenham duas características, que é a qualidade e a segurança. Qualidade significa dizer que a forma como esse software ou qualquer outro device, né, medical device, está sendo desenvolvido, sempre vai ser desenvolvido da mesma forma. Então, no caso do software, sempre que eu apertar aquele botão, vai aparecer aquela mensagem, e eu também desenvolvi um sistema de qualidade interno para quando tiver algum tipo de equívoco, algum tipo de erro, eu ter um sistema de troubleshooting, né, para Uhum. garantir que o que vai sair de output dali sempre esteja dentro das regras que eu criei de negócio, de resposta e assim por diante. E a segunda característica é segurança. Então, garantir que né, a disponibilização daquele software, a medical device, ela, ela tem mais benefícios do que risco. O risco sempre vai existir para qualquer tratamento, qualquer medicamento, do mais simples ao mais complexo. Mas eu desenvolvi esse software de uma maneira tal que eu consigo identificar esses riscos, mitigar esses riscos, e eu tenho processos colocados em prática para capturar eventuais desvios e corrigir esses desvios sem que isso gere riscos inaceitáveis, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde, o usuário final daquela tecnologia. Então, Podemos acho que colocar isso aqui, então, dependendo da perspectiva, né? O médico que totalmente. estava achando que ia perder seu emprego para IA,
Queridão, você Zero. tem sua responsabilidade e você vai continuar aí. Por outro lado, né, o Exato. outro que está querendo se dar bem também não é muito fácil, não vai ser muito fácil, né? Você vai ter que tirar a bunda da cadeira e fazer teu trabalho, né? É isso. E é usar de uma maneira consciente, né? Eu acho que o mais importante hoje é a gente ter certeza de que a gente está capacitando esses profissionais, seja quem ainda está na faculdade, seja quem já saiu, para saber usar essa Perfeito. tecnologia, porque não usar sinceramente, não vejo muito caminho, não vejo muita alternativa, né, para um médico, uma médica que está no mercado de trabalho hoje, não ter uma afinidade mínima com o uso dessas tecnologias. Isso vai ser cada vez mais inerente. E daí sim, se você não usar essa tecnologia ou não quiser usar essa tecnologia, acho que sua vida vai ficar mais difícil, o mercado de trabalho vai ficar mais difícil. Mas também saber usar da forma correta, não só do ponto de vista de responsabilidade, mas de conhecimento mesmo. Eu acho que a galera que está na faculdade agora, que está começando a entender e lidar com isso, né? Então, é um processo de evolução, é um processo contínuo, e são oportunidades como essa que você traz aqui, nesse tipo de bate-papo, que a gente vê que o negócio não é simples, mas se tiver todo mundo remando na mesma direção, acho que a gente tem um caminho muito claro de Não, utilizar essa tecnologia essa de uma forma mensagem, positiva. Rê, essa mensagem que você está trazendo é maravilhosa, né? Porque é aquele papo de eu não tenho que proteger emprego nenhum, eu tenho que proteger a pessoa, né? E aí, no É isso. momento que eu treino ela e capacito ela, ela vai ocupar o espaço novo e não ficar presa no passado que foi, né? Exatamente. E daí você vai ter outros dilemas. Por exemplo, Sempre, é, sempre. a partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial muito bem desenvolvida, muito bem validada, muito segura, que é onde a gente vai chegar, né? IA generativa, sim, a gente ainda tem gaps, mas isso é no-brainer. Uma hora essa IA, especialmente quando você desenvolve para propósitos específicos, né? Para especialidade, para Sim. nichos específicos, uma hora esse negócio vai estar kosher e você vai falar, meu, isso aqui é muito mais reliable do que você utilizar um médico ou uma médica. E daí a pergunta, o dilema vai ser: é justo, né? O médico ou a médica pode escolher entre usar e não usar, se isso vai gerar um claro benefício para o paciente? A gente tem que estar preparado para discutir isso também, né? Então, de tédio a gente não morre. Não, a maior complexidade disso, isso gera uma preocupação natural, né? É a questão da exponencialidade, né? É só a questão do time, né? E as pessoas que não Total. estão vendo isso e não estão analisando de alguma forma, a velocidade que você pode ficar para trás é inimaginável, né? Em todos os setores, mas em Todos os saúde setores. também. Porque você tem são muitos desafios, né? Você tem assistência primária, assistência secundária, assistência complexa, três sistemas que coexistem, sistema de saúde pública privada mais pura, né? Ou saúde suplementar. Então, tudo isso em conjunto com o fato de que para você treinar todas essas bases de dados, você vai precisar de dados pessoais que tem uma outra complexidade que a gente também está debatendo e aprendendo a regular. Tem toda a questão dos vieses, que eu acho que em saúde é ainda mais relevante, né, para evitar discriminação, evitar que você tenha gaps cada vez maiores de tratamento, de acesso. Tudo isso se mistura, mas são perguntas que a gente precisa debater e responder e evoluir ao longo do tempo para entender como a gente regula isso, porque acho que no momento, pelo menos que a gente está hoje, não tem muito como pensar em não regular, especialmente porque a gente não tem um padrão, né, de como as coisas vão funcionar, não tem um benchmark, não tem standard, e como é que a gente implementa isso de uma forma que Você seja para de benéfica, querer, de querer bloquear a inovação, hein, pô. Exatamente, porque não tem como fugir disso, né? Então, acho que é Tá. um momento É, muito interessante, muito legal de estar no setor. existe alguma grande dica, alguma bala de prata para o médico, de alguma forma, poder se proteger juridicamente nesse uso aí das ferramentas de IA? Ou você acha que é mesmo o bom senso que hoje, ainda com muitas incertezas, é o que a gente tem que utilizar para ficar mais protegido? Acho que o principal conselho que eu dou aqui é consciência para não assumir nada, né?
Então, não adianta, às vezes, o profissional, a profissional achar que aquela inteligência, que aquele aplicativo, que aquele software vai resolver todos os problemas, dificilmente vai. Com segurança, né, do jeito que a gente está falando aqui, que precisa ser feito, dificilmente vai. Então, é, acho que a primeira coisa que se eu tivesse no lugar desse profissional é entender quais são as limitações dessa tecnologia, quem que de fato está desenvolvendo, tem uma conformidade regulatória mínima com o que a gente tem estabelecido hoje, porque sim, tem uma boa parte da conformidade regulatória que é burocrática e você precisa trabalhar para remover essas barreiras, mas tem uma função, né, de você garantir que você tem uma validação, que você tem que apresentar um documento, que você precisa demonstrar que de fato aquela plataforma funciona. Então, ter conhecimento do que você está lidando e qual o que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade do outro, o que você consegue transferir para o outro, o que no fim vai ficar com você, ter esse conhecimento e saber que no final, pelo menos hoje, do jeito que a lei está escrita, it's your call, é você que vai dar o diagnóstico, é você que vai emitir a prescrição, é você que vai dar o encaminhamento, saber que essa responsabilidade, pelo menos do ponto de vista de ética profissional, não é algo que você consegue terceirizar. Então, precisa saber com que tecnologia e a qualidade da tecnologia que você está lidando. Tá. 2019, final do ano, eu recebi um e-mail, tive um apagão no meu sistema, recebi um e-mail em inglês, com um IP da França, pedindo resgate em criptomoedas para liberar o meu sistema. Sério, sério isso. E aí depois, graças a Deus, tinha backup, mandei o cara para outro, para aquele lugar, fiz lá a minha denúncia na delegacia de crime cibernético, arrumei todos os firewalls que eu deveria já ter anteriormente e pela minha ignorância eu não sabia. E fui dar uma olhada, fui dar uma estudada e vi o risco que eu estava correndo em relação a possíveis sanções, multas. A LGPD estava naquele boom, né, de saindo ali, já estava andando, mas ganhou mais tração Sim. no ano. Foi no ano de 2019 mesmo, né, um pouquinho antes da pandemia. Esse negócio foi bem antes da A gente pandemia. teve medida provisória sendo discutida nesse ano, depois teve né, a lei já tinha sido aprovada, mas ela teve um período para entrar em vigor, que mudou por conta da pandemia, então em 2019 o negócio já estava quente, o pessoal já estava discutindo muito como se Mas adequar, né, a essa realidade. depois aí desses 5, 6 anos, tudo bem que a gente tem essa pandemia que dá a barrigada. Hoje, dentro da tua experiência, quais são os principais erros aí que clínicas, hospitais, até mesmo health techs cometem, no teu ponto de vista, para lidar com os dados dos pacientes, cara? Tem um ponto mais relevante? Você acha Eu que a acho gente que mais erra? o principal erro, eu acho que é ser reativo à necessidade de você ter algum nível de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E daí acho que é Uhum, importante uhum, a uhum. gente entender aqui. E daí, resumindo em um minuto, que eu acho que é mais importante da LGPD, que efetivamente mudou o jogo, né? E por tabela a gente tem uma série de obrigações documentais, gerenciais, uma série de responsabilidades enquanto empresas, enquanto entidades que tratam dados, especialmente dados de saúde, até 2018, 2019 ali, até a aprovação de fato da LGPD, a gente tinha uma circunstância em que as empresas coletavam dados indiscriminadamente. Pode ser que eu ia, né? Pode ser que eu queira utilizar esse dado, pode ser que eu não queira, mas não necessariamente eu estava coletando aquele dado com uma finalidade específica, né? O que gerou uma preocupação na Europa e foi um racional que o Brasil e outros países seguiram e que hoje a gente discute um meio do caminho, né, entre isso, de pô, a gente vai ter uma série de empresas de tecnologia ou de outras naturezas que vão ter uma quantidade imensa de dados, né, e vão poder fazer inferência sobre nós, né, do ponto de vista de individualidade ou de grupos, que a gente não vai saber como controlar e como não tem como voltar atrás depois. Então, o que muda efetivamente com a LGPD, entre muitas outras coisas, é o fato de que para você tratar um dado, e daí tratar um dado é literalmente qualquer coisa que você faça com esse dado, a recepção, a armazenagem, o compartilhamento, difusão e assim por diante, você precisa ter uma justificativa, né?
E daí você divide essa justificativa em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o consentimento. Então, eu peço autorização, que tem que ser livre, esclarecida, destacada, daquele titular, né, do dono daquele dado pessoal, para tratar aquele dado em circunstâncias, finalidades, prazos, né, num contexto específico. Não pode ser um consentimento totalmente subjetivo, porque daí você corre o risco de ter esse consentimento invalidado. O outro grupo é um grupo em que a gente tem situações em que, mesmo sem o consentimento, você pode tratar os dados porque você tem uma justificativa, você está cumprindo uma finalidade. E daí, do ponto de vista de dados de saúde, você pode ter o cumprimento do contrato, a tutela da saúde, realização de pesquisas, cumprimento de obrigações regulatórias. Então, a LGPD traz esse desenho, né, que você precisa garantir, primeiro, uma justificativa para ter aquele dado dentro do seu estabelecimento, e segundo, né, que é o follow-up disso, que também tem um impacto bastante relevante no dia a dia das clínicas, dos hospitais, você tem que ter governança sobre o uso desses dados. Então, quem está acessando esse dado tem que ter uma justificativa para estar acessando esse dado. Você tem que ter padrões de segurança para preservar a confidencialidade desses dados que estão ali no prontuário, que estão na ficha do paciente, que antes ficavam na gaveta do médico e hoje estão num sistema que, se você avalia, né, esses dados de uma forma estruturada, você consegue extrair um monte de coisas, você consegue criar novos produtos, novos serviços, é, profiles, né? Você consegue automatizar uma série de atendimentos, você consegue criar padrões e protocolos internos, né, do ponto de vista de clínica e assistenciais. Então, acho que o principal erro é querer manter as coisas como elas eram antes. E o segundo é não investir nesse conhecimento sobre o que de fato significa você ter dados pessoais de saúde sendo tratados, qual a melhor forma de armazená-los, como que eu respondo, né, um titular quando ele me faz algum tipo de questionamento, porque ele tem uma série de direitos, de informação sobre o que eu faço com esses dados, para qual finalidade, qual o prazo, aonde que eu armazeno e assim por diante. Então, o conselho que eu dou aqui acho que assim, se você ainda não se adaptou, entenda que essa é a realidade daqui para frente e que isso envolve um trabalho contínuo. Não é algo, né, não é uma construção física que você, né, fez o estabelecimento, fez a sala, fez o centro cirúrgico e acabou. É uma manutenção, o treinamento de pessoas, né, que no final do dia vão manipular esses dados, vão tratar esses dados, né, através das atividades da empresa, e isso precisa ter uma coerência com o que a gente entendeu que são requisitos mínimos para fazer isso acontecer. E daí, só para não deixar de falar desse tema do consentimento, que eu acho que eu queria aproveitar para compartilhar, que é extremamente relevante, que quando a LGPD foi publicada, o setor de saúde, de uma forma geral, teve um entendimento equivocado de que não ia mudar muita coisa. Porque ele olhava, né, ele olhava a definição de consentimento e dele pensa, cara, consentimento eu já peço consentimento para Uhum, qualquer uhum, intervenção, uhum, mas a uhum. gente precisa separar o que que é consentimento para fins de ética médica e o que que é consentimento para fins de lei geral de proteção de dados. E eles têm uma visão, inclusive, que é inversa. Eu sempre comento que o consentimento para fins de ética médica ou ética em pesquisa com seres humanos, ele é a regra. Ele sempre vai existir. Você não ter o consentimento para submeter o paciente a um procedimento, uma intervenção, né, algum tipo de assistência, é que será uma exceção, que é um justo motivo, urgência, emergência e assim por diante. No mundo de proteção de dados, o consentimento ele não é a regra. Normalmente, o consentimento é a exceção, é a última justificativa que eu vou usar se eu não conseguir justificar o tratamento daquele dado pessoal naquele outro grupo de Uhum. bases legais que eu tenho. Então, às vezes, você vai pedir o consentimento para fins de ética médica, mas não significa dizer que você precise para fins de proteção de dados. Então, ter essa provocação e ter, eu acho que, sobretudo, uma assessoria que entenda a realidade de saúde e que não confunda essas duas coisas, é, uma dica que eu acho que é extremamente valiosa para você não eventualmente ter que refazer um trabalho, enfim, ter um trabalho que não vai contemplar o que a clínica, o hospital, o atendimento de fato precisa, né? E trazendo aqui para o nosso público aqui, tech.
pensando nas startups, pensando nas inovações e até trazendo um pouquinho para pequenas clínicas, né? Como é que a gente Uhum. consegue? A gente consegue, de alguma forma, encontrar um equilíbrio para a inovação e para a privacidade? Como é que a gente faz realmente para que a regulação, né, não engesse todo esse nosso processo de inovação? A gente precisa deveria ter uma estrutura jurídica protegendo e robusta por trás, mas você sabe que muitas vezes o cara começa sem dinheiro nenhum, botando do bolso, e aí, como é que transforma um sonho em realidade? Pensando no lado jurídico aí, pensando nessa questão de dados. Sim, eu acho que esse equilíbrio é extremamente necessário. Na minha visão pessoal, Renata, não tem como a gente ter saúde digital, que é o que a gente fala tanto, né, de utilizar o potencial da tecnologia, da internet, da inteligência artificial, blockchain, tantas ferramentas que são utilizadas ostensivamente em outros setores, mas que em saúde às vezes ainda dá uma travada, mas não tem como você ter saúde digital sem abrir mão de uma parte da sua privacidade, porque é justamente abrir mão de uma parte da sua privacidade que te permite, né, o que permite com que as empresas utilizem e explorem o potencial de análise de Big Data, de Analytics, né, análises agregadas que permitem uma maior eficiência, permitem transparência, permitem você ter uma visão otimizada da gestão de processos em saúde, que é uma coisa extremamente complexa, né? A pergunta que a gente precisa se fazer, e que eu acho que é um exercício contínuo, é até que ponto faz sentido a gente abrir mão da nossa privacidade, né? Então, hoje a minha visão é de que isso tem que estar muito equilibrado com o benefício que é gerado para o paciente. Às vezes é um benefício direto, às vezes não é um benefício direto, mas tem que ter algum tipo de benefício, ou no mínimo você não pode ter um prejuízo por aquilo. Então, uma das discussões que a gente tem sempre muito relevantes em saúde é o risco de discriminação, né? A divulgação de uma doença, de um diagnóstico especialmente estigmatizante, não faz sentido em nenhum, acho que em nenhum mundo faz sentido você utilizar uma informação, uma característica que às vezes é uma doença hereditária que a pessoa não consegue mudar contra aquela pessoa, né? Então isso não deveria impedir Uhum, uma pessoa de ter acesso a plano de saúde, a tratamentos, a emprego, né? Então, o equilíbrio é um pouco esse, e essa não é uma pergunta fácil de se responder, né? Tem uma série de situações em que, apesar de você ter benefícios, você também tem prejuízos, tem risco, tudo depende. E esse é o dilema da bioética, da ética, que eu acho que é muito legal de você pensar, e cada caso vai ser um caso, né? Cada situação você precisa ter a humildade de olhar e falar, será que nessa situação é a mesma interpretação, ou tem essa nuance, a idade da pessoa, o diagnóstico da pessoa, a característica daquela doença que influencia e que eventualmente vai te levar para uma posição diferente. Mas para quem está empreendendo, acho que o principal é ter visibilidade de como o setor funciona, né? Não só o seu negócio, mas como que o seu negócio impacta os outros stakeholders, né? Não só o paciente, não só o profissional, mas quem pode ser o teu parceiro de negócio, quem que eventualmente você vai estar pisando no calo. É, e eu sempre gosto de pensar quando a gente está, especialmente com os clientes com modelos de negócio mais inovadores, tem um incentivo para fazer isso, tem um incentivo para ir nessa direção. uhum, É, por exemplo, quando a gente fala de interoperabilidade, acho que todo mundo concorda que interoperabilidade é importante. uhum, Quanto mais uhum. dado você tem, melhor você consegue cuidar daquele paciente, mais eficiente vai ser a gestão daquele cuidado, vou gerar economia. Mas será que a gente quer ter interoperabilidade de fato? Não sei, pessoal, eu pessoalmente tenho dúvidas. Então, acho que para quem está desenhando um modelo de negócio, está pensando num novo produto, num novo serviço, é importante entender se os incentivos que a regulação, que o setor tem naquele momento são favoráveis ou não. E se não forem favoráveis, isso não significa dizer que aquele negócio não vai dar certo. Significa dizer que você precisa investir um tempo, né, do desenvolvimento do produto, da sua tese, em mudar esses incentivos. E daí isso pode significar ter interações com stakeholders específicos, influenciar, né, e ajudar na implementação de novas políticas públicas de saúde, na alteração de determinadas leis, de determinados regulamentos, para você mover.
né, esse status quo e eventualmente no fim a gente sempre tem que ter essa reflexão, né, de se o que a gente está criando de fato tem uma demanda e se essa demanda tem incentivo para acontecer ou não, né, e o quão longe a gente está disposto a ir para estimular isso. Resumindo, quanto vale a tua tomada de risco, né? Isso, e eu acho que o mais legal, né, do meu dia a dia é ver que cada cliente tem um apetite de risco, né? Eu sempre comento que eu nunca falei para um cliente e não pretendo falar tão cedo que não dá para fazer um negócio. Uhum. Dá para Uhum. fazer? Dá, com um nível maior ou menor de risco, né? E daí o meu papel, o papel do nosso time de uma forma geral é ajudar o cliente a entender quais são esses riscos, qual é a forma de mitigar, se é que ela existe, como é que a gente precifica esse risco, como é que a gente compartilha esse risco com eventualmente um parceiro de negócio ou alguém que está disposto a tomar isso comigo, como é que eu, né, mitigo qualquer tipo de prejuízo para o meu cliente final, o quanto que isso pode me custar, se o meu investidor está on board com isso ou não. Mas dá para fazer? Dá. O que a gente precisa entender, e daí é uma pergunta, né, de cada empreendedor e empresa, é how far you wanna go, né? Porque no fim você vai ter uma accountability por essas decisões. Ah, e você me deu aqui uma deixa importante, que isso é uma coisa que eu acho que muita gente tem curiosidade. Você falou que, poxa, grandes empresas que estão aí trabalhando com vocês, startups trabalhando com vocês, e aí acaba aqui, eu vou passar seus contatos no final, o pessoal procura, e aí tentando otimizar o tempo de todo mundo, principalmente o teu e do teu time. É, quem que procura, como é que, quem vale a pena de procurar vocês, Rê? Em relação, digo, tamanho de cheque, digo em relação a tipo o cliente, é difícil de ter o cliente ideal, né? Mas vamos lá, em que fase que o empreendedor procura o Sim. escritório de vocês para de alguma forma ter uma estruturação, uma relevância e trazer fit para o negócio? Sim, acho que é uma ótima pergunta, Ricardo, e a resposta que advogado sempre dá, e eu fico sempre sem graça quando eu tenho que dar essa resposta, mas depende de novo do apetite de risco, depende da personalidade de cada um, mas de uma forma geral, o que eu posso te dizer, acho que sempre vale a pena, se eu não tenho skin in the game para empreender, pelo menos não nessa altura da minha vida, mas se eu tivesse, eu tentaria muito fazer esse exercício de conversar com as pessoas que já estão no setor, que já manjam né, de como as coisas funcionam, de quem pode me apresentar alguém, de quem pode me colocar em contato com pessoas que eu preciso entender, seja para entender o tamanho do mercado, a natureza da demanda, as dores daquele mercado, se meu produto faz sentido ou não. Acho que a dica que eu dou é conversa com todo mundo, assim, com todo mundo, Uhum. você vai aprender alguma coisa, você não precisa ter um objetivo claro, mas conversar com quem já está operando nesse mercado, tem uma experiência que pode ser útil para você, é priceless, né? Então, do nosso lado, quando a gente está falando de trabalhar e ajudar nessa estruturação, a gente tem clientes que queriam empreender em saúde, mas não sabiam o que queriam fazer em saúde, e a gente ajudou Uhum. a montar uma tese, viu uma coisa, pivotou, fez outra, e a gente também trabalha para clientes que já tinham um produto mínimo viável, que já tinham levantado investimento anjo, que já estavam meio que bootstrapping e precisavam de uma ajuda para ter uma validação sobre uma funcionalidade daquele negócio, ou uma parte do modelo de negócio. Então, eu, Renata, diria que quanto antes você souber que, que você precisa enfrentar, especialmente sendo um setor regulado, provavelmente você vai ter alguma licença, provavelmente você vai ter algum registro, provavelmente você tem uma fase pré-mercado, e daí, se você estiver falando de pesquisa, desenvolvimento, essa fase vai ser ainda mais longa, que você precisa pelo menos ter o conhecimento de que esse requisito existe, de que isso em algum momento alguém vai te perguntar, né? Uhum. Quanto antes você souber isso, melhor. Seja porque você não vai ser surpreendido, você vai demonstrar uma maturidade, né, de mercado, da relevância da sua tese, da aderência da sua tese ao setor de uma forma geral, seja porque você consegue planejar
como eu vou mitigar isso, quando eventualmente eu vou atingir essa conformidade regulatória, até onde vale a pena eu testar isso e a partir, né, de uma determinada etapa eu vou mudar, eu vou numa outra direção. Então, de novo, acho que consciência é tudo. Então, eu diria que quanto antes, melhor. E daí, de verdade, aqui eu fico muito tranquila de te dizer que a gente nunca deixou de trabalhar com clientes por uma questão de honorários. Claro que às vezes a gente vai ter um valor que não é de um escritório menor, de um escritório que não tem a expertise que a gente tem, mas a gente é muito flexível, assim, a gente de verdade atende todos os perfis de cliente, quem está começando, quem já levantou investimento, quem já está no segundo, terceiro, quarto round, quem já tem investidor e estrutura lá fora. A gente sempre tenta chegar nesse mínimo denominador comum, porque a gente sabe o quão difícil é o setor e o que a gente puder ajudar né, nesse processo de estruturação, de validação e de, né, efetivamente implementação dessas soluções, eu estou muito tranquila de te dizer que a gente vai fazer. Eu falo que o que mais me frustra é quando você vê ideias que são super legais, que têm um propósito, que têm, né, fit com aquele mercado, não saindo do papel porque Uhum. não passaram por uma etapa prévia de conhecer o mercado, entender como é que esse jogo funciona para aprender a jogar. Então, o que a gente pode fazer para ajudar nisso vai ser sempre um prazer para nós. Tá bom. E eu aqui tentando caminhar para um fim aqui para a jornada, seu tempo aí, final do seu dia de trabalho. Último tema aqui, prometo de último polêmico para a gente abordar. Estamos falando muito aí no momento sobre sandbox, sobre esse conceito aí regulatório, e dá aí uma pincelada para a gente, como é que é teu entendimento do que é mesmo um regulatory sandbox e como é que isso está trazendo, o que isso está trazendo de benefício aí para o mercado, como é que a gente pode utilizar isso para trazer mais inovação e para melhorar o acesso à saúde para os nossos pacientes. Demais, eu acho que essa é uma pergunta ótima, porque eu sempre bati muito nessa tecla, assim, do quanto a gente está vivendo um momento tão extraordinário, tão atípico no setor de saúde, né, com tanta inovação, tanta discussão sobre novas formas de você oferecer um produto, novas formas de você oferecer um produto, novas formas de você precificar isso, novas formas de você remunerar os profissionais. Então, tudo isso num setor regulado passa um pouco por esse processo de fricção, que é você olhar para regulações que, no nosso caso aqui de Brasil, foram feitas na década de 30, 40, 50, 70, início dos anos 2000, para o que a gente tem hoje. Né? Então, a gente está passando por um processo muito interessante de atualização dessas regras, dessas normas, criação de novas regulações, por exemplo, inteligência artificial, Uhum. dados pessoais, dados de saúde de uma forma geral. Então, o Sandbox ele vem muito como uma ferramenta, acho que importante para as autoridades que também estão aprendendo a regular esses temas, Uhum. de tentar chegar num equilíbrio, né? De fazer com que essa inovação chegue para o paciente, né? Para paciente, chegue no mercado de uma maneira em que, de novo, os riscos sejam menores do que os benefícios. E daí o risco da forma, estou falando aqui da forma mais macro possível, né? Então, o Sandbox, ele é uma ferramenta que está prevista no marco legal das startups, então ele tem uma legitimidade do ponto de vista de ato normativo, ele tem uma previsão e isso deu segurança jurídica para as autoridades começarem a pensar em como implementar essa ferramenta no dia a dia dos setores regulados, mas é uma ferramenta que permite com que aquela autoridade traga algum tipo de isenção ou suspenda a necessidade de determinadas licenças, de determinadas autorizações, para que as empresas que sigam características específicas ou que se comprometam com obrigações específicas testem novas formas de oferecer produtos e serviços que, por essência, são regulados. Então, é uma forma de você é, é literalmente um sandbox, né? Literalmente uma caixinha de areia, um ambiente controlado em que a autoridade vai ver como que aquele novo produto, aquele novo serviço pode se comportar no mercado, se tem algum risco que é aceitável, é inaceitável e precisa ser mitigado, se tem algum requisito
que está sendo excessivamente burocrático, que não se justifica, que está representando uma concentração de mercado, uma limitação para o acesso a novos entrantes. Mas isso em saúde, de novo, tem a complexidade de você estar lidando com algumas situações que são bastante sensíveis, ou porque você tem uma finalidade assistencial, ou porque você já tem uma regulação de muitos e muitos anos governando aquele tema em específico no dia a dia das empresas. Então, a gente vê hoje das duas principais agências reguladoras em saúde, que são a Anvisa e a ANS, uma intenção muito clara de utilizarem o sandbox. A Anvisa, particularmente na minha opinião, acho que tem feito isso de uma maneira até mais responsável, que é fazendo uma análise de impacto regulatório sobre qual é a melhor forma de trazer um regulamento geral de como funciona um sandbox, porque você precisa disso, você precisa saber, né, como é que eu vou criar um edital para dar transparência de quais são as regras desse sandbox, quem que pode participar, quando que faz sentido eu limitar essa participação ou não, o que que eu vou fazer com, né, a coleta das informações da participação dessas empresas, no pós, né, eu tenho que prever alguma obrigatoriedade de informação, de submissão de documentos, quem participou do sandbox vai ter uma via facilitada se eu vier a regular esse tema ou não, então criar o dia a dia prático, assim, regulamento técnico, como se fosse o próprio estatuto social de uma empresa, regulamento de Uhum. condomínio, né? Grandes linhas de como funcionaria um Manual. sandbox. Exato, manual, como é que a gente faz esse negócio acontecer, para daí você ter, para cada tema específico, por exemplo, inteligência artificial em saúde, daria um ótimo sandbox. Venda remota de medicamentos em, né, domínios de farmácia ou não, daria um ótimo sandbox. Produto de cannabis, daria um ótimo sandbox. Mas a gente está, do ponto de Anvisa ali, do ponto de vista da Anvisa, numa fase que ainda é de análise de impacto regulatório, que é como eu regulo esse tema, Uhum. e garanto que essa regulação vai servir ao propósito para qual ela foi, de fato, desenhada, desenvolvida. Já a ANS cortou um pouco o caminho, ela fez uma consulta pública sobre um regulamento geral de sandbox e agora já tem inclusive um sandbox que está aberto para contribuições, que é o de planos ambulatoriais. É, uma, uma- um desdobramento desse sandbox é justamente o fato de que você tem uma ação judicial discutindo, né, a publicação da consulta pública para o sandbox de planos ambulatoriais. Então, esse movimento vai acontecer. É importante a gente ter esse sistema de freios e contrapesos para garantir que tudo está Uhum. servindo ao propósito para o qual foi originalmente desenhado. Mas eu acho que a perspectiva é muito boa. Está todo mundo aprendendo. Acho que a autoridade se mostrar aberta para isso, aberta para inovação, seja através de sandbox, né, estruturado, seja de projetos piloto, que a própria Anvisa já fez vários, com dispositivos médicos, com cosméticos, com toda sorte de produtos, demonstra um entendimento, né, dessas agências reguladoras de que do jeito que sempre foi regulado, não dá para ficar. Mas esse é um processo de construção conjunta, né, da autoridade com o setor regulado, de fato contribuir para que aquilo seja, a gente colha os frutos positivos e não acabe tendo uma experiência meio atropelada que faça com que uma visão mais conservadora só pegue e fale, viu? Por isso que tem que ser regulado, por isso que não dá para fazer, por isso que tem que ser difícil mesmo, né? Então, achar esse equilíbrio vai ser bem interessante e essa é uma ferramenta que, sem dúvida, vai ser cada vez mais utilizada, porque a gente tem tecnologias cada vez mais inovadoras, uma disrupção cada vez mais intensa desse mercado, e o setor está se profissionalizando suficientemente para cobrar isso, né, das autoridades. E eu acho que o convite que eu sempre faço é que para quem tem interesse, para quem, né, quer contribuir, que faça isso de uma maneira contínua, né? Tem muita chamada pública, tem muita tomada pública de subsídios, consulta pública que essas autoridades estão soltando e que precisam dessa contribuição, precisam da provocação de quem está empreendendo para a gente chegar onde a gente quer, né? Que é ter um sistema de saúde que seja flexível, com segurança, que traga, né, as barreiras de mercado que são necessárias para você operar
negócios de risco e que garanta mais acesso, mais qualidade, mais saúde para a nossa população brasileira. Tá, mas eu sou o rei das perguntas burras, tá? Vamos lá. Vai tranquilo. Dentro da caixinha de areia, eu posso fazer tudo que lá tá regulado, mesmo acima das leis? Não, né? Não, dentro da caixinha de areia você pode fazer o que o regulamento da caixinha de areia falou que você pode fazer, Que entendeu? tem Então, que estar dentro das leis. exatamente, que tem que estar em conformidade com as leis. Então, por isso que essa fase de você definir o que que a gente está chamando de sandbox, quais são os requisitos para você participar do sandbox, qual é o critério de seleção, como é que eu vou avaliar esses Entendi. resultados para futuramente ter uma regulação resultante deste sandbox, é extremamente importante. Se você atropela isso, você vai ter mais insegurança jurídica, né? Ou você vai ter uma confusão desnecessária, né, em relação ao que você testou e o que de fato no fim a autoridade acaba regulando. Então, você pode fazer dentro desse ambiente experimental, você joga dentro das linhas que estão definidas caso a caso para aqueles regulamentos. Então, futuramente, eu pessoalmente, Renata, gostaria de ver muito um sandbox sobre inteligência artificial em softwares médicos. Então, a Anvisa vai decidir se naquele caso específico, só as empresas com licença podem testar, por exemplo, a não apresentação de um determinado requisito, a não apresentação de um documento, ou uma versão mais inovadora de um produto que Uhum. poderia ser classificado com uma classe de risco menor. Tudo isso, acho que abre um mundo novo e muito interessante, né, de possibilidades para a gente tentar diminuir esse gap entre o desenvolvimento dos produtos, a inovação hardcore e o acesso a Uhum. isso na vida real, né? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, você acha que é uma baita de uma iniciativa, acredita que é um processo que pode trazer muito benefício para a saúde, mas que precisa Demais. ser mais bem estruturado. Demais, demais. Eu acho que os benefícios são muito claros. A gente só precisa fazer isso de uma maneira diligente, né? Entendi. Porque a gente dificilmente a gente vai conseguir sair desse setor que é, em muitas situações, bastante engessado, bastante regulado, para um negócio zero, né? A Uhum. gente tem que achar o meio do caminho. Acho que equilíbrio é sempre a melhor alternativa. E o sandbox serve justamente para isso, para você também, enquanto setor regulado, poder dar evidências para aquela autoridade de que funciona de uma forma simplificada, funciona com uma classe de risco menor, funciona se você criar regras de mercado que vão, no fim do dia, ser uma autorregulação dentro daquele próprio grupo de empresas. Mas do lado da autoridade, também faz sentido ela testar para entender se é por aí, se não é por aí, se o risco é proporcional, é mitigável ou não, para que a gente consiga ter regulações que de fato preservem o que a gente quer que seja preservado, que no fim é do ponto de vista de assistência, qualidade, segurança e eficácia desses tratamentos, desses produtos, né, dos serviços de uma forma geral. Rê, muitíssimo obrigado. Excelente, muitos insights aqui maravilhosos aí para nossa noite. Para nós Obrigada. fecharmos, como é que você vê aí o futuro da inovação, da regulação, da saúde aí para os nossos próximos 5 anos? Grandes mudanças, poucas mudanças, vamos andar de lado, vamos crescer. Perspectivas. Vamos crescer com certeza. Crescer para quem tiver, para quem quiser fazer bem feito, vai crescer. Para quem quiser cortar caminho, você não vai agregar, você não vai capturar, eu acho que o valor que o setor, que a oportunidade de fato tem. Eu acredito que a nossa evolução vai ser tão exponencial quanto o uso das tecnologias que a gente vê hoje. Então, há 5 anos atrás, a gente tinha, né, uma visão de saúde que era totalmente diferente. Sim, muitos dos problemas permanecem os mesmos, mas eu acho que a gente evoluiu em muitos aspectos e daqui 5 anos, acho que esse
esse avanço vai ter sido ainda maior porque a gente tem muito mais, hoje em dia, interesse, conhecimento, especialização no setor de saúde. Você tem muita gente qualificada querendo resolver os problemas de saúde. Você tem muito capital. Hoje em dia, a gente está, do ponto de vista de mercado, numa seca, num all times low, mas você tem capital para fazer isso acontecer. Você tem muita gente, né, capacitada e você tem uma visão cada vez mais é, objetiva de saúde, né? A gente saiu daquele negócio de que não é mercadoria, de que não é isso, assim, é um negócio. Saúde tem que dar dinheiro, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para o paciente tem expectativa de uma experiência hoje em dia também, de que essa experiência seja positiva. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente siga avançando, siga mudando né, o que precisa ser mudado, seja do ponto de vista regulatório, seja do ponto de vista de incentivos. E a gente vai aos poucos tendo novos problemas, novos desafios, mas eu não tenho dúvida, sou, enfim, super otimista de que daqui 5 anos, quando a gente gravar um outro episódio, a gente vai ter novos desafios e novas perspectivas para enfrentar aqui no nosso setor de saúde. Até 5 anos não vai ter outro filho, não, né? Eu não, eu, assim, canino, espero ter tido um filho canino e um filho humano, pelo menos um, vai. Eu tava pensando no canino, pô. Tava pensando se ele ia receber um irmãozinho nesse período, poxa. Não, com certeza, se eu puder, se eu O mudar de humano não tava nem apartamento, perguntando disso, pô. Você já deu spoiler já, pô. não, daqui 5 anos gostaria muito, menos até. Mas deixa eu dar vamos fazer uma participação especial aqui. Então, o meu filho canino, ó, oi, fala oi. É praticamente um labrador. Ela que fica falando isso. Ele é um Shih Tzu com tamanho de labrador e, e, como é que se diz? O humor de Golden, que é aquele bem bobão, assim. Tudo tá bom, tudo é carinho, brinca com criança, brinca com todo mundo. Ô, Rê, onde é que o pessoal pode te encontrar? Redes. LinkedIn, Renata Rothbart, acho que tem eu e mais uma. Tô sempre Peraí, lá e tem vai estar escrito aqui embaixo. Peraí, deixa eu. Só letra aí para ajudar. ROTH ROTH. Boa, vai. BARTH. Maravilha, senão o pessoal não acha. Parece simples, é simples para você que você ouviu a vida inteira. Para as pessoas É não é, não, verdade. pô. E eu te mando também Ó, meu e-mail, meus contatos. Estou sempre à disposição. Ultimamente a minha agenda não tem sido muito fácil, então às vezes eu demoro um pouco para responder, já peço desculpas, mas eu sempre consigo marcar. Às vezes eu tenho que remarcar, mas no fim eu sempre vou dar meu máximo para, se for o caso, bater só um papo, ou é só um café, ou dar uma dica para quem está querendo empreender. Vai ser um prazer e podem contar conosco, porque acho que a gente tem muito claro esse propósito de ajudar quem está querendo tirar esses negócios do papel. Então, vai ser um prazer. isso é o que todo mundo fala de você, Rê. Isso aí é uma unanimidade. Então, Obrigada, sirvo, fico sirvo aqui, feliz. sirvo aqui de prova, aqui, De validando aqui tua testemunha. fala. Obrigada. Testemunha. Gente, às vezes de verdade, assim, tá? Eu sei que tá corrido. Eu fiquei super chateada na semana passada que eu tive que remarcar pela segunda vez com uma pessoa. Mas quando eu tô ali, eu tô 100%. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas vai ser um prazer tomar um café, marcar um Zoom, um bate-papo. É, eu adoro aprender e adoro trocar essas experiências. Então, acho que vai ser super legal. Pessoal, mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal. Se vocês curtiram esse episódio, então compartilhem, por favor, porque a revolução da inteligência artificial na saúde já começou e quem não se preparar ficará para trás. Ouvimos muito refalar sobre isso e nos vemos na próxima quinta-feira, no nosso próximo Fala Doutores Tech. Fui! Beijo, Rê! Obrigada.